Muito bem. Então, como é que chama a nossa lição hoje, né? Sacrifício pelo pecado. Quando a gente já falou, nós estamos no capítulo 4. Cada capítulo aqui, no começo do livro de Levítico, fala de um sacrifício diferente. Então, quando a gente olha aqui na nossa página, se você puder acompanhar comigo, né? A gente vai falar o que significa o sacrifício pelo pecado, mas vamos olhar rapidamente os outros sacrifícios, tá? No holocausto, nós encontramos o quê? Cristo se oferecendo a Deus por nós. Cristo, ele entregando o seu corpo por nós perfeito, a Deus. Primeiro Deus tinha que aceitar o sacrifício. Na oferta de manjares, nós encontramos a figura da humanidade perfeita de Cristo, que ele andou, ele falou, todas as ações de Cristo neste mundo foram perfeitas. No sacrifício pacífico, que foi na semana passada, é aquela oferta, meus irmãos, que o pensamento principal é a comunhão do pecador, né? Do adorador, aliás, né? A oferta era repartida entre o altar, o sacerdote e o adorador, no caso aqui o pecador. Então, ele comia juntamente com o sacerdote daquela oferta que ele levava. E aí, meus irmãos, você tem aí já essas três, correto? Agora, o quarto sacrifício, para nós, é essencial, né? Não que os outros não sejam, mas representa o quê? O sacrifício pelo pecado representa Cristo tomando sobre si as nossas iniquidades. É Cristo tomando o nosso lugar na cruz. Veja só como tudo se completa. Então, na primeira, que é o holocausto, Cristo, ele se entrega ao Pai para ser recebido, aceito para o Pai. E aqui na oferta do pecado, é Cristo derramando sangue pelo seu pecado. Olha que interessante. Cristo agora, ele toma sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. E esse capítulo, meus irmãos, ele é muito, mas assim, ele é muito importante para a gente entender, né, essa questão de pecado e expiação. Olha lá, o que esse capítulo mostra para nós? Veja só, se você olhar aqui no versículo 2, no versículo, deixa eu achar aqui, no versículo 3, dá uma olhada só. Você tem aqui, se o sacerdote ungido pecar. Vá lá para o versículo 13. Se toda a congregação de Israel pecar. Agora você vai para o versículo 22. Quando um príncipe pecar. Aí agora você vai para o versículo 27, que está escrito assim: quando qualquer pessoa pecar. Então são 4 classes de pecadores que a Bíblia apresenta aqui para nós. Você tem quem? Você tem os sacerdotes, eles podem pecar. Você tem a congregação, quer dizer, a nação de Israel. No caso, hoje aqui, nós podemos colocar a igreja, né? Ela pode pecar, né? Como corporação. O príncipe, o líder da nação, ele pode pecar. E também tem aquela pessoa comum. Quem é a pessoa comum? Todos nós somos pessoas comuns, né? Então, nós podemos pecar. O que isso significa? Que o pecado atinge desde o mais importante dos homens que vive neste mundo, até aquela pessoa que parece, aos olhos deste mundo, ser a mais insignificante. Pode ser o príncipe, pode ser aquele coitadinho que está lá, sabe, debaixo de uma ponte. Pode ser o sacerdote, pode ser toda a congregação. Tudo se resume, meus irmãos, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz o quê? Todos pecaram e eles estão separados da glória de Deus. Então, repare bem, é muito importante você colocar aí o versículo 3, o versículo 13, você pode até colocar com caneta aí para você não esquecer. O versículo 3, o versículo 13, o versículo 22 e o versículo 27. É o pecado do sacerdote,
é o pecado de toda a congregação, é o pecado do príncipe, é o pecado da pessoa comum. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E uma coisa interessante também desse texto aqui, antes da gente começar a falar do pecado de cada um e como Deus queria que fosse expiado o pecado de cada um, é que tudo começa com essa frase aqui, capítulo 4, versículo 2. Fala aos filhos de Israel dizendo que olha só, quando uma alma pecar. Deus se refere ao ato de cometer pecado. Quando ele faz isso, meus irmãos, ele não diz, olha, se uma pessoa pecar, ele não fala assim. Ele fala quando uma pessoa pecar. Qual que é a diferença? Dizer se uma pessoa pecar é uma hipótese. Será que aquela pessoa vai pecar? Então, Deus poderia colocar aqui, olha, se uma pessoa pecar, vocês fazem isso, isso, aquilo, aquele outro. Mas não é assim que Deus escreve. Olha como é importante essa lição. Porque se uma pessoa, não está escrito se uma pessoa pecar, está escrito o quê? Quando uma pessoa pecar. Qual que é a diferença? Ao dizer quando, nós somos levados ao pensamento que o pecado é uma questão de tempo e não uma questão de possibilidade. Quando, olha, a gente peca, e quando vai ser o nosso novo pecado? Deus, ele sabe muito mais de nós do que nós podemos até imaginar, pensar, calcular na nossa cabeça. Deus olhava para a nação de Israel e fazendo lá, meus irmãos, os 10 mandamentos, escrevendo ali na tábua da lei, ele tem que parar aquele momento com Moisés e dizer, Moisés, desce, porque as pessoas estão pecando. Não aguentaram 40 dias. Que 40 dias? Quando Moisés estava subindo lá, meus irmãos, já eles estavam em pecado. Então, por isso, tudo começa com essa frase, quando uma pessoa pecar. Então, tem 4 realidades nesse texto. Qual que é a primeira realidade? Todos são pecadores. Segunda realidade, para cada classe de pecador, agora isso também é interessante, e muito importante na nossa lição, é que para cada classe de pecador existe uma extensão do mal que foi cometido. Então, uma coisa é o sacerdote pecar, outra coisa é a congregação pecar, outra coisa é um príncipe pecar, outra coisa é uma pessoa comum pecar. É por isso que difere muito o tratamento, como é que essa pessoa ela vai se chegar a Deus para expiar o seu pecado. Então, o pecado vai acontecer e não tem jeito. A palavra de Deus está dizendo, quando pecar. Mas quando ele acontece, então, existe uma diferença de pessoa para pessoa na questão de se apresentar diante de Deus e levar a determinada oferta. Depois, meus irmãos, terceiro, que Deus, ele providenciou o perdão do pecado para todos. Tem o perdão do pecado para a pessoa comum, tem o perdão do pecado para um príncipe. Então, meus irmãos, está lá, o grande tem perdão, o pequeno também tem perdão. O sacerdote tem perdão, mas a congregação dos sacerdotes também tem perdão. Todos têm o perdão de Deus. E por último, meus irmãos, que esse perdão, ele é alcançado pela fé. Por isso esse capítulo 4 é tão importante, porque trata do nosso pecado. Só dele começar o texto dizendo quando uma alma pecar, já devia despertar no nosso coração que somos pecadores. Então o que eu tenho que fazer? Entendendo que sou um pecador, qual deve ser a minha ação? O que farei, né? Então o apóstolo Paulo, ele chega naquela conclusão, o Saulo de Tarso, né? Que ele é um pecador, ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? E aí então cada um vai ter que fazer uma coisa. Começando aqui pelo pecado de um sacerdote.
Deus está dizendo aqui, vamos voltar para o capítulo 4, versículo 3. Se o sacerdote, não é qualquer sacerdote, não era um falso sacerdote, não está falando aqui, meus irmãos, de uma pessoa que estava lá só vestido de éfode e enfeitado. Não, não, não. Está falando aqui, se um sacerdote ungido, ele foi ungido, está lá o óleo do azeite foi derramado sobre a sua cabeça, novilhos foram mortos e derramado o seu sangue para que ele chegasse ali e pudesse vestir aquelas vestes sacerdotais. Então, se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, então oferecerá ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, um novilho sem defeito para tirar o pecado. Expiação do pecado é tirar o pecado. Então, são ungidos, mas também são pecadores. Lembra que Satanás ele se aproveitou lá de alguma falha do sacerdote Josué para acusá-lo, e talvez acusá-lo diante de toda a congregação. Agora, Arão, olha só, ele era o sacerdote e ele pecou, né? Como é que o sacerdote Arão pecou? Mal Moisés subiu no monte, vocês lembram disso? O que ele fez? Ele pegou e fez um bezerro. Não foi outras pessoas, foi ele que fez o bezerro. E as pessoas acabaram adorando aquele bezerro. Os 2 filhos mais velhos dele, Nadab e Abiú, também ofereceram um fogo estranho. E eles eram sacerdotes. E depois deles, todos os outros sacerdotes pecaram. Não houve nenhum filho de Arão, descendente de Arão, que não pecasse. Inclusive Anás, Caifás, inclusive todos os sacerdotes do Novo Testamento e todos os sacerdotes hoje, acredite, ainda existe, porque eles estão lá. Quando você vai para lá, eles estão lá. Não tem matança de novilho hoje, não tem matança de bezerro, mas eles estão lá naquela área do templo o tempo todo, vestido diferente e fazendo os rituais deles ali, e eles são descendentes de Arão. Estão lá até hoje. O israelita sabe de quem ele é descendente. Essa história que só a tribo de Judá, né, que tem, isso é conversa para boi dormir, né? Eles sabem muito bem, tanto é que eles colocam o nome dos antepassados deles, inclusive isso, esse aqui vai chamar Simão, né? Por quê? Porque é descendente de Simeão, e assim por diante. Eles sabem. Por isso, meus irmãos, Deus está dizendo que os sacerdotes pecam e que todo sacerdote precisava fazer expiação. Até, meus irmãos, primeiro por ele, né? Faz expiação por ti. Veja aqui no capítulo 9, no versículo 7, vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 9, versículo 7. Disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Então a primeira coisa que ele tinha que fazer expiação por ele mesmo. Ele não podia chegar lá no seu trato diário e dizer assim: hoje, primeiramente, eu vou fazer expiação pelo pecado desses pecadores da minha congregação. Ele não podia fazer isso. A primeira coisa que ele tinha que fazer é expiação por ele próprio. Dizer para Deus: meu Deus, eu sou um pecador. Isso era o primeiro passo do sacerdote, todos os dias. Então, meus irmãos, o livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 27 e 28, só de lembrança aqui, lá nós lemos que a lei ordena sacerdotes, homens fracos. Então, não existe sacerdote que ele pode ser chamado assim de infalível. Essa questão de infabilidade, né? Não é infabilidade, é infalibilidade o nome da palavra. O que é infalibilidade? É quando, por exemplo, os romanistas, eles dizem que nem a igreja e nem o Papa podem pecar em questão de doutrina ou moral. Eles dizem isso, que eles são impecáveis, tanto a igreja quanto o Papa. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira porque contradiz com a palavra de Deus, que diz que todos pecaram
e estão separados da glória de Deus. Mais ainda, antes de Deus escrever todos pecaram, Deus escreveu, não há um justo, nenhum sequer, não existe. Então é uma grande mentira essa ideia da infalibilidade papal. Agora, continuando, né? Falei do pecado do sacerdote, já eu falo o que ele tinha que fazer, mas também tem o pecado da congregação, do príncipe e de uma pessoa comum. Eu já falei para vocês, nós já lemos, né? Toda a congregação pode pecar, aconteceu isso lá no povo de Israel, uma cidade inteira pecou, que foi o caso da cidade de Gibeá, praticamente foi dizimada, destruída, né? No livro de Juízes, havia o pecado coletivo da idolatria, né? No caso ali, você vê como Deus ele punia o pecado coletivo. Também, um príncipe podia pecar. Olha, o melhor rei que a gente conhece na Bíblia, meus irmãos, assim, que a gente olha para ele e quer a história dele, é o rei Davi. Não, mas tem outros ali melhores do que ele, mas o que eles fizeram? Tá? Por que Jesus ele não é chamado, então, descendente, filho de Salomão, filho de Josafá? Não é assim que Jesus ele é chamado. Ele é chamado filho de quem? Jesus, filho de Davi, né? Então, seja um Davi da vida, ele pode pecar, tá? Não houve príncipe, não houve rei em Israel que não pecasse. E uma pessoa simples, por mais simples que seja, ele pode ser como Acã, pecar, ele pode ser ali, sabe, uma pessoa catando graveto ali no dia de sábado e pecar. Olha, é o rei, como é que fala, o lenhador, o sacerdote, é toda a congregação. Então, meus irmãos, todos estão passíveis de pecar. Aí é que entra o estudo do texto. Por quê? Para cada classe de pecador, existe uma extensão de pecado, né? Por exemplo, o pecado do sacerdote e o pecado da assembleia era tratado com mais dureza. Como assim, pastor? Era tratado com mais dureza, pelas coisas que tinha que fazer, né? Então aqui, o pecado do sacerdote, ele aparece primeiro, ele atinge a habitação de Deus, a adoração a Deus e a consciência das pessoas. É um mal tríplice. É por isso que, e também da congregação, é por isso que a forma de tratar o pecado era diferente. A gente vai ver como é que eles tratavam, né? A forma de tratar o pecado. Então, meus irmãos, o que era preciso fazer? Bom, ir lá, aspergir 7 vezes o sangue lá na cortina, né? Pegar e pôr sangue nas pontas do altar de incenso, derramar sangue na base do altar. Eram 3 coisas que tinham que fazer, porque implicava no quê? Implicava na comunhão, na adoração e na consciência. Então o pecado do sacerdote quebrava a comunhão, quebrava a adoração e atrapalhava a consciência. Para voltar, o sacerdote então, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ir lá e tomar todos esses procedimentos. Opa, a comunhão está quebrada? Está quebrada. Então vou pegar aqui o sangue desse cordeiro e aspergir 7 vezes na cortina. E isso, meus irmãos, fazia com que novamente eles tinham comunhão. Vou pegar o sangue e vou colocar aqui nas pontas do altar. Novamente a adoração. Eu vou pegar o sangue e derramar na base do altar. Ou seja, a consciência está tranquila. Veja só como Deus faz. Em todos os casos, meus irmãos, como vai voltar a comunhão? Como vai voltar a adoração? Como vai limpar a consciência? Você lê a mesma coisa sempre. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 4? Veja só, no versículo 6. Diz assim, versículo 5, né? Então o sacerdote ungido tomará do sangue, olha o sangue. Versículo 6, o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e vai aspergir 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Versículo 7, também o sacerdote porá daquele sangue nas pontas do altar.
E aí, meus irmãos, o restante, no meio do versículo 7, do sangue derramará a base do altar. Então, seja para restaurar a comunhão, seja para restaurar a adoração, seja para restaurar a consciência, só tem uma coisa: o sangue. Era o sangue do cordeiro, era o sangue daquele novilho, é o sangue do sacrifício que realmente dava comunhão, adoração e limpava a consciência. Isso no caso do sacerdote. Agora, e o pecado, né, do príncipe dessa pessoa comum? Bom, quando era do príncipe e da pessoa comum, então tudo diminuía, né? Diminuía bastante. Por quê, meus irmãos? Porque bastava pôr o sangue nas pontas do altar do holocausto e o resto na base. Era menos coisa para fazer. Mas o príncipe também é grande e tal. Ele é grande e vai responder pela sua grandeza. Ele é grande, mas o pecado dele ainda é menor do que o de um sacerdote. O pecado dele, isso na questão de extensão, não diante de Deus, porque para Deus pecado é pecado, não tem grande, pequeno. É menor do que o de toda a Assembleia. E por isso, então, o procedimento era menor também. Só ia pegar, era uma questão de quebrar a adoração e limpar a consciência. E aí, então, ele pegava, colocava lá nas pontas do altar e também na base do altar. Primeiro do altar de holocausto, né, de incenso, aliás, e depois ali o resto do sangue na sua base. Agora, veja só, Deus, Ele está tratando aqui com o príncipe, ou Ele está tratando com a pessoa comum, você nota toda uma base individual, o príncipe, a pessoa comum, né? O que implica isso? Implica um Mateus 18, sempre um Mateus 18. Por quê? Porque, se o teu irmão pecar contra ti, qual que era o procedimento? Vai entre ti e ele somente. Então, é para Deus tratar com essa pessoa. Tanto é que, tanto num caso quanto no outro, se você olhar aqui no capítulo 4 e no versículo 24, olha, se o pecado que ele cometeu for notificado, no caso do príncipe, versículo 27, se qualquer pessoa do povo, da terra, pecar por ignorância, veja só, no versículo 28 diz, olha, se o pecado dessa pessoa comum, né, for também notificado, mostrando o que, meus irmãos? Que, primeiro, essa pessoa tinha que ser notificada. Em que sentido ela é notificada? Não, olha, você vai pegar o altifalante lá na congregação e sair anunciando para todo mundo, né? Olha, o fulano Beltrano, ele pecou. Não. Ele vai ser notificado. Alguém vai lá e vai notificar ele. É o princípio de Mateus 18. Então está lá, nós vimos essa questão da extensão do pecado e a diferença entre o pecado do príncipe, da pessoa comum, é um fator interessante também. Por quê? Porque o príncipe, ele tinha que levar um novilho, um carneiro. Dá uma olhada aí no capítulo 4, no versículo 23, né? Olha só. Então, versículo 23, se o pecado que cometeu lhe for notificado, trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho, sem defeito. Já no caso de uma pessoa comum, no versículo 28, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra. Qual que é a diferença, pastor? A diferença é aquela questão da fragilidade, sabe? O príncipe, ele ocupa uma posição maior. Então, ele é para ser mais forte. Mas ele é um ser humano, Deus sabe disso. Nós também, já lendo a palavra de Deus, nós aprendemos isso. Mas a palavra de Deus diz que ele tem que ser mais forte. Ele não foi. Por isso que ele vai oferecer um bode, macho. E se for uma pessoa comum, uma cabra, fêmea, por quê? Porque ele é o lado mais fraco. Veja, irmãos, essa sensibilidade de Deus pelos mais fracos.
Não, mas não é. O pecado leva para o inferno, seja do fraco, seja do forte. Ele condena do mesmo jeito. Então, quando você vê na rua uma pessoa, um dependente químico, uma coisa assim, quando você vê um bêbado, acredite, ele é o da cabra. É o da cabra. Esse camarada, ele precisa muito de oração. Ele é fraco. Essa pessoa fraca, ela está ali, então ela precisa de ajuda. Uma pessoa mais fraca, ela precisa sempre de ajuda. Só que nós não temos paciência para ajudar. Aquela paciência que tem Jesus no Novo Testamento com os pecadores. Dele chegar e ele olhar e ver uma questão assim, turbulenta, que uma pessoa está sendo lá chacoalhada, humilhada, pisoteada, Ninguém gosta do Zaqueu, ninguém gosta da Cananeia, ninguém gosta da pecadora, ninguém gosta do Mateus, ninguém gosta deles. Quem é que gostava deles? Quem é que achava que aquela fragilidade podia se tornar numa força? Jesus. Então, meus irmãos, depois, dentro da palavra de Deus, você encontra o Paulo dizendo: quantos dos grandes você vê se convertendo por aí? Quantos dos príncipes? São poucos, não são? Então, olha, é esses fracos que Deus pode tirar aquela força, sabe? E são essas pessoas saídas lá do amargo pecado que são os verdadeiros ganhadores de almas, de qualquer que seja a igreja. A coragem que eles têm de poder enfrentar as pessoas com eles, convivendo e tudo mais. Eles enfrentam, eles falam de Cristo, eles mostram a palavra, eles falam do Evangelho. Coisa que nós não temos coragem de fazer. Poucas vezes fazemos. Mas eles fazem. Sabe por quê? E Deus tira a força daquela fraqueza. Muito bem, já está explicado aqui, meus irmãos, essa diferença desses dois. Agora veja só, Deus providenciou para todas as classes o perdão do pecado. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 4, versículo 3b. Aqui é o pecado do sacerdote, tá bom? Não importa quem pecou, tem perdão da parte de Deus. O sacerdote pecou. Então está lá no final do versículo 3. Você pode ler comigo. Capítulo 4, final do versículo 3. Por expiação do pecado. A assembleia inteira, a congregação pecou. Versículo 20b. Lá no final está escrito assim: e lhes, no plural, porque é uma congregação, e lhes será perdoado o pecado. Se for um príncipe, ou se for uma pessoa comum, olha, a última frase do versículo 26, e lhes será perdoado. E a última frase do versículo 35, olha só, a gente pode ler até um pouco mais extenso. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Então Deus providenciou para todas as classes o perdão de pecado. Pode ser o sacerdote, pode ser a congregação, pode ser o príncipe, pode ser uma pessoa comum, tem uma promessa de perdão. Aquela pessoa não tem mais perdão, não. Ela tem perdão. Todos têm. É por isso que antes de partir deste mundo, Jesus salvou o ladrão na cruz e disse para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Não há pecado que não possa ser perdoado por Deus. Olha, o homem pode até negar o perdão, Deus nunca. Por isso que tem gente que fala assim: Deus perdoa, eu nunca. É verdade. Morra na sua falta de perdão, que vai ser muito triste, porque é um espírito amargo, é um espírito cinzento, é um espírito triste, é um espírito ressentido, é um espírito magoado.
Tudo isso acontece no coração de quem não perdoa. Então, é pior do que o que cometeu o pecado, não porque o que cometeu o pecado quer que ele seja pior. É pior nas consequências, porque essa pessoa, ela não perdoa. E ela sabe que ela tem que olhar para Deus todo dia e dizer assim: eu não perdoei aquela pessoa, né? Então, os homens podem negar o perdão, Deus não nega nunca, né? E como a gente já falou, pode ser um rei, como Davi, pode ser um ladrão, como aquele da cruz. O livro de Salmos, capítulo 32, versículo 5 diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu o que? Perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz: olha, e purificará, e perdoará, não é assim? Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, perdoar de todo pecado. Promessa de Deus. Agora, meus irmãos, uma atitude necessária quanto ao pecado, que a gente aprende também no capítulo 4. Olha o que era feito com o animal. Estava lá em casa estudando, né, o que era feito com o animal. Então, aquelas partes internas do animal, né, o redenho, a gordura, etc. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia aqui para a gente poder compreender melhor, né? Então, no capítulo 4, diz assim, versículo 8: tirará toda a gordura do novilho, da expiação, a gordura que cobre a fressura, a gordura que está sobre a fressura, os rins, né? A gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado com os rins, tira, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote vai queimar isso aonde? Sobre o altar. Eu já ensinei para vocês, expliquei para vocês que essa parte interna simboliza o quê? Os sentimentos, aquilo que tem dentro do coração. No caso de tirar do novilho, lembra, quando nós estudamos o sacrifício pacífico, o holocausto, tirando aquelas partes, e o que tinha que fazer, né? Aquilo tinha que olhar para ver se estava tudo certinho, né? Se o coração era o coração mesmo, se o rim era o rim mesmo, e coisa assim. Por quê? Porque simbolizava o coração de Jesus. Os sentimentos de Jesus eram perfeitos. Agora os nossos não são. Então, se nós pecamos, mostra que existe alguma coisa ruim dentro de nós. E o que eu vou fazer com maus sentimentos, com más intenções, com um coração duro? Olha só o que ele manda fazer. Manda fazer o quê? Pegar tudo, tirar tudo e colocar onde? Em cima do altar, para Deus. Está aqui, Senhor. Cuida para mim. Eu não tenho condições de cuidar. Cuida desse pecador. Cuida do meu coração, cuida da minha mente, cuida dos meus sentimentos. E aí, meus irmãos, se queimava para agradar a Deus. É para Deus. Senhor, cuida. Agora tem a outra parte do animal, né? Veja só, no versículo 12, que diz assim, versículo 12 não, versículo 11: mas o couro, a carne, a cabeça, as pernas, entranhas e também o esterco, enfim, o novilho todo levará fora da arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza, se queimará. Ou seja, aquilo que é visto de nós, a nossa vida, veja que está sendo levado para fora do arraial, sendo queimado, aquilo tudo vai virar cinza. Tem simbolismos aqui perfeitos, né? Por quê? Porque se nós entregamos aquilo que realmente interessa para Deus, a minha mão não vai roubar se não haver uma intenção ruim dentro do meu coração. Então aquilo foi para Deus. E a mão que roubou, né? Então você vê, ela tem que parar de roubar. Aquela mão tem que sumir, né? Aquela mão tem que sumir, tem que ter uma nova mão, correto? Mas mais do que isso, tudo vira cinza, ou seja, olha, Deus perdoa o seu pecado, então você também perdoe
o seu pecado. Que aquilo vire cinza, como Deus está dizendo aqui. Aquilo vai virar cinza. Então desaparece. Em Cristo Jesus, no sangue do Cordeiro, lá no Calvário, o nosso pecado, ele desaparece em Jesus Cristo. É por isso que esse capítulo, meus irmãos, ele é tão interessante. E, finalmente, meus irmãos, a certeza do perdão, né? Como é que o israelita podia ter certeza do perdão? Vamos ler só mais isso aqui. Lá no último versículo, nós já lemos no capítulo 4, versículo 31, a última frase diz: e ele será perdoado. Aqui está dizendo o quê? Que um pecador que pede perdão, que o pecado dele é lavado no sangue daquele sacrifício, no sangue do cordeiro, no sangue do novilho, que ele ali, arrependido, pedindo perdão, o que a palavra de Deus está dizendo? Será perdoado. Quem é que está dizendo que ele vai ser perdoado? É o Arão? Não. É Moisés? Não. Quem é que está dizendo que ele vai ser perdoado? É Deus. Aonde? Na sua palavra. Então, meus irmãos, a certeza do perdão, ela está na palavra de Deus, na promessa de Deus, não em nós. Não em nós. Então, a certeza se confirma na palavra. Pode parecer uma coisa muito assim, o mesmo da mesmice. Você percebe que a ceia é sempre do mesmo jeito. Igual. E eu sempre leio lá o Isaías capítulo 53. Por que o senhor não muda? Eu não vou mudar. Só se eu morrer e alguém vem, pode mudar, não tem problema. Eu sei do seguinte, que o Paulo, quando ele foi falar da ceia, o que ele disse? Eu vos ensinei o que recebi de Jesus. Então não vou mudar nada. Acrescento aquilo que está escrito na palavra de Deus, daquilo que Cristo fez. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele foi moído. Então, veja, meus irmãos, está tudo escrito na palavra de Deus sobre o sacrifício perfeito de Jesus em nosso favor. E essa certeza só tem um jeito de ser alcançada, pela fé. É pela fé que você sabe que o seu pecado foi perdoado. Fé, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Todos são pecadores, pode ser o príncipe, pode ser o plebeu lá, pode ser o sacerdote, pode ser toda a congregação. Todos, sem exceção, são lavados nos seus pecados no sangue do Cordeiro. Pronto. Esse é o capítulo 4.